Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 26 de julho. Agora na Espanha, 11 horas e 53 minutos. No Brasil, 6 e 53. Vocês vejam que eu estou aqui no gráfico semanal. Vocês vejam que aqui no semanal a gente desenhou um candle comprador, né? Esse desenho começou na madrugada de domingo para segunda. Agora, nessa madrugada de segunda para terça, a gente deu uma agulhada, fizemos a mínima em 20.800 e pouquinho. Claramente a nossa resistência mais impactante é a MM200 no semanal, que segue ali em 22. Agora ela subiu um pouco. Ela estava em 20, na semana passada ela estava em 22.621. Agora ela subiu para 22.697. Porque a minha MM200 ela segue embicada para cima. Então, a cada candle que se desenha para o lado direito, ela sobe mais um pouquinho. Mas claramente no semanal a gente está desenhando aqui uma figura triangular, meio que ficando aprisionados na cunha de um grande triângulo que vem se desenhando desde da primeira quinzena de junho. Aqui no intraday, a gente parece que está desenhando uma canaleta virtual de alta, incursionando para dentro da nuvem. Vocês vejam que a gente fez um corpo real de candle vendedor hoje, que ameaçou beijar a base do canal de Keltner, mas travou ali em 20.800 e pouco, que foi a mínima. Mas é nítido que a gente está desenhando uma canaleta virtual de alta, de incursão de baixo para cima em direção à nuvem. Na projeção, a nuvem segue estreitando, o que é bom, o que indica que paulatinamente os compradores estão retomando o controle da BTC. No nosso gráfico da banda de VWAP mensal, a gente criou um corpo real abaixo da VWAP mensal. Vamos ver se até o final do desenho desse candle, que termina na madrugada de hoje, de terça para quarta, esse corpo real retorne. Vamos ver se ele eventualmente possa retornar para cima de 21.500 para manter a âncora ali da VWAP mensal. Vamos ver se ele retorna. Se ele não retornar, é bem provável que o próximo candle desenhe um corpo real para fora, para baixo aqui da VWAP mensal, voltando a testar a mínima dessa madrugada, que é a base dessa canaleta virtual de alta ali na altura de 20.800 e pouco. Vamos ver se a gente consegue fazer o corpo real desse candle retornar para cima de 21.500. No gráfico das VWAPs, nitidamente a gente fez o transpasse de baixo para cima, ali em meados de julho, e agora a gente volta a beijar a VWAP mensal, que exerce uma força natural, gravitacional natural sobre o ativo. É normal, mesmo depois de transpassada a VWAP mensal, voltar a prestar continência a ela, para depois seguir em direção à VWAP subsequente, que é a anual, que está ali em 32, 33 mil. Talvez isso aqui seja verdadeiramente uma canaleta virtual de alta que vai migrando paulatinamente em direção à VWAP anual, e de repente a gente só está beijando aqui a base dessa canaleta, como eu desenhei aqui no diário. Vamos ver se essa canaleta efetivamente segue sendo respeitada. Mas o mais impactante é esse gráfico no semanal, em que claramente a gente está perdendo a amplitude movimentacional no semanal, e parece que a gente está aprisionado aqui na cunha de uma grande figura triangular. Gente, a BTC claramente no movimento acumulacional. A nossa resistência mais imediata é a MM200, que subiu um pouquinho, como a gente desenhou mais um candle para a direita a partir da virada de domingo para segunda-feira. Na semana passada a gente estava em 22.621, agora subiu para 22.697, justamente porque a MM200 no semanal segue embicada para cima, e a cada candle desenhado para a direita ela sobe mais um pouquinho. Nitidamente a MM200 é a nossa resistência mais impactante, que está ali em 22.697. Esse é o alvo que a gente tem que superar para a gente poder romper para cima essa figura triangular. Na seara dos fatos, tem uma reportagem aqui na Blockworks muito interessante, dizendo que a SEC está regulamentando o mundo cripto por imposição. E de forma absolutamente aleatória, sem nenhum critério. É um critério arbitrário, segundo eles. Essa reportagem dá conta de que eles elegem de forma completamente subjetiva os tokens que serão objeto da sua sanha regulamentar e investigativa.
E no caso foram esses 9 tokens da Coinbase, que foram também objeto de alegação de insider trading por um gerente. Mas enfim, o que vemos na SEC é uma atuação absolutamente irracional, subjetiva e arbitrária. É uma crítica pesada contra a SEC. E segundo eles estão comparando protocolos de blockchain com empresas. Um dos tokens que eles investiram contra nessa última investida contra 9 tokens. Um deles é um protocolo de uma blockchain que está sendo equiparado a uma empresa. Enfim, é uma série de críticas, vamos ver como isso vai se desdobrar. O fato é que o mundo cripto necessita urgentemente de regulamentação. A Coinbase refutou as alegações da SEC no sentido de que os tokens citados por ela seriam títulos. Vamos ver como isso vai terminar. E a China quer se infiltrar no Fed, segundo um senador, citando fontes da inteligência norte-americana. O programa de recrutamento de talentos chineses vem investindo pesadamente na contratação de ex-funcionários do Fed e vem inclusive flertando com funcionários que atualmente trabalham no Fed, numa movimentação sem precedente. Segundo esse legislador republicano, ele acusa a China de uma ampla campanha para obter informações confidenciais do Fed, incluindo o recrutamento de funcionários do Banco Central. Inclusive, um funcionário do Fed foi detido depois que chegava de uma visita em Xangai. E a americana começa a se preocupar com essa negativa recorrente do Joe Biden e da Yellen, da secretária do Tesouro, no sentido de que não haveria recessão. Sempre uma recessão foi definida como trimestres seguidos com crescimento negativo. E o Joe Biden e a Janet Yellen ficam reafirmando que não há crise e dizem que os gastos excessivos do governo seriam investimentos num jogo de palavras que supostamente teriam o condão de transformar os Estados Unidos da América num país da Alice, um país das maravilhas, quando a América está na beira de um abismo recessivo, e isso está irritando alguns setores da imprensa norte-americana, e alguns analistas econômicos estão vendo esse negacionismo de Biden e Yellen como algo muito grave. E os preços do trigo dispararam após mísseis russos atingirem Odessa. Lembrando, gente, que toda essa investida dos bancos centrais no sentido de aumentar as taxas de juros para conter essa crise de hiperinflação pode não surtir nenhum efeito. Parece que há uma movimentação orquestrada da Rússia para sempre pressionar ali cada vez mais a inflação. Ontem ela desligou mais uma turbina do Nord Stream 1 e reduziu a capacidade de fornecimento de gás para a Europa anglo-saxônica para menos de 20% da capacidade do gasoduto. O preço do gás natural ontem disparou e agora são os preços do trigo que disparam. Ou seja, essa guerra é muito mais geopolítica e financeira do que uma guerra de conquista, vamos colocar assim. Parece que o Putin está numa mesa, num tabuleiro de xadrez, orquestrando as mega pressões inflacionárias que ele vai criando contra o Ocidente, e com isso é bem provável que toda essa disparada das taxas de juros podem efetivamente não surtir nenhum efeito, senão a inviabilidade do serviço da dívida norte-americana, que é mais ou menos isso que o Putin quer, quebrar os Estados Unidos da América, e agora com o apoio da China e o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita, que vai pendendo para o lado russo nessa história. E a BTC vai caminhando resiliente para uma acumulação aqui. Vamos ver se a gente consegue transpassar as 3 linhas do canal de Keltner contra a nuvem de Shimoku aqui no diário e iniciar um verdadeiro pump em direção à VWAP anual, que segue ali em 32, 33 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.